o senhor comentou a possibilidade dele ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o senhor falou que dizer que há um complô da justiça contra ele ofenderia a inteligência brasileira. Mas o ex-presidente e seus apoiadores vai um pouco além, ele coloca um pouco a imprensa nesse complô. Ele diz que, por exemplo, sobre a Rede Globo, ele diz que há uma PPP, uma parceria público-privada entre o Judiciário e a TV Globo. Então, eu queria já começar a falar de imprensa sob esse ângulo. É uma ofensa também à inteligência falar que a imprensa está num suposto complô? Que faz parte de uma conspiração, como é que o senhor vê isso? Que tem um centro estratégico, que se reúne, que faz planos, que divide tarefas, eu acho um contrassenso. O que há no Brasil, isso é indisfarçável, é um imenso consenso plutocrata. Isto há. E o centro da imprensa brasileira, dita nacional, tem uma linha editorial, não é, comprometida com um conjunto que forma uma ideia única. Isto também é indisfarçável. Agora, daí a dizer que isso está num golpe de Estado, que está conspirando, que tem um centro estratégico calculando essas coisas, a mim me ofende a inteligência média do país. Como é que o senhor, que ao longo desses anos todos fez campanha, o senhor vê o papel da imprensa em relação ao senhor que tem ideias que o senhor considera divergentes? Sem imprensa, qualquer que seja ela, não existe democracia. Então é preciso, como dizia o Churchill, que o político, mesmo agredido, insultado, caluniado, que ele compreenda a transcendência desse valor. O Churchill dizia que um político se queixar da imprensa é como um marinheiro se queixar do mar. E lembre que ele é da ilha, né? É da Inglaterra, e a Inglaterra tem uma relação com o mar talvez não, muito mais central do que a figura que ele diz aqui, e ele próprio foi Lorde do Almirantado. E eu penso a mesma coisa. Aí eu me zango, me aborreço, é muito desagradável, porque se você cultiva decência, o único prêmio que você tem é o reconhecimento e o respeito das pessoas. Não é? Todo mundo acha que político é milionário. Não é? Eu tenho um apartamento, 2 carros, e estou financiando outro apartamento, o que é muita coisa para comparar com o povo brasileiro. Né? E eu me comporto, tenho 38 anos de vida pública e nunca respondi a nenhum inquérito sobre malversação de dinheiro, nem para ser absolvido. Então, eu penso, né, isso é problema meu, que eu tenho o direito de ser respeitado. Mas, de vez em quando, alguém não faz isso. Mas aqui, por exemplo, na Folha, eu tenho em favor da Folha que todas as vezes que eu sofri alguma leviandade, eu devolvi, meio que com casca e tudo, e em dobro, às vezes, e a Folha publicou na íntegra. Mas o senhor se queixa bastante da imprensa, né, ministro? O senhor é um crítico da imprensa brasileira. Porque eu penso isso. Sem imprensa plural, não existe democracia. Não é possível uma democracia com uma cidadania manipulada para um lado só das coisas. Então, a ideia de uma imprensa, para mim, é tão essencial como o ar que a gente respira. Qual que seria a sua ideia? Agora, isso quer dizer que eu admiro a qualidade média? Não, funcionalidade do Brasil. A dita imprensa nacional são 5 famílias e uma igreja. Né? Essas famílias, elas têm ativos, elas têm ideologia, elas têm compromisso, elas têm valores legítimos, completamente legítimos. Agora, se eles estão com essa nobilíssima função de informar a população, eles têm que fazer um esforço de deixar plural fluir, não é, os ângulos todos com que os assuntos complexos da vida de um país como nós tem. E, de novo, creio que a Folha de São Paulo é um dos jornais que mais se esforça para isso. Nem sempre consegue, mas... Qual é a sua proposta? Eu estou elogiando, não é verdade? Pois é, pode criticar, fica à vontade. Não. Mas qual é a sua proposta para essa área, se o senhor for eleito presidente? Regulação da mídia? Não. A melhor regulação da mídia é o controle remoto. A invenção democrática mais importante do 3º milênio é o controle remoto. Então, você quer mudar de canal? Muda de canal, não precisa o governo ficar regulado. 2 coisas me atraem num debate, mas não proporei como presidente da República, porque isso não é papel de um poderoso propor. Porque todo poderoso quer conforto, quer se proteger da crítica, quer se perpetuar por definição. Não é? Portanto, um poderoso não deveria propor nada em relação aos seus críticos, aos seus potenciais críticos. Porém, se o Brasil quer aperfeiçoar, tem 2 caminhos mais complexos e um caminho muito mais generoso e fácil. Os 2 mais complexos, propriedade cruzada de meios. Isto o mundo democrático inteiro proíbe. Então, a propriedade cruzada de meios, a América do Norte, desde sempre,
A Inglaterra, desde sempre, a velha França, desde sempre, e ninguém duvida da liberdade de imprensa absoluta que vivem esses países. A outra coisa é a proibição de rede nacional 24 horas, para estimular o conteúdo nacional, a afirmação das identidades regionais, a produção cultural, não é, diversa que o país precisa ter e que, de repente, está se pasteurizando e é negada lá no Juazeiro do Norte, aí em Sobral, falando pastel, repetindo o sotaque do Rio de Janeiro e os valores, etc., etc., etc. Portanto, isto me atrai como um debate, em tese. Porém, do ponto de vista do governo, há duas ferramentas também para estimular. Uma é usar os mecanismos de financiamento, de estimulação que o governo tem para a atividade econômica como um todo, para estimular a difusão de meios alternativos de mídia, cooperativas de jornalistas, cooperativas de produtores culturais, e fazer isso com um misto de financiamento ou não é, uma repartição da mídia publicitária, da verba publicitária, que é monstruosamente imoral no Brasil e que é completamente concentrado numa tal de mídia técnica, que, aliás, foi institucionalizada pelo PT, que estava crente que no poder já tinha controlado o João, que vinha a ser o Quem Roberto, é o João? O João Roberto Marinho. Eu ouvi essa. O coach deve ter ouvido também. Se não, deixa que essa eu falo com o João. Eu digo, vocês já estão assim. Quem falou? Não, não vou dizer, nem a pau. Não, nem a pau, Juvenal. Não deu. Mas por meio de leis ou de apoio a iniciativas legislativas, o senhor não mexe nesse assunto? Não. Regulação de mídia, isso é um debate completamente estéril, completamente estéril. E não é mais verdade com a internet. Ora, eu sou do tempo que não tinha internet. O que uma emissora de TV ou um jornal como a Folha falasse era mortal verdade. Hoje em dia, em tempo real, você responde no Facebook e imediatamente tem o contraponto. É evidente que, como dizia o São Tomás de Aquino, a injúria, a calúnia é como um saco de penas que você joga ao vento na encruzilhada. Jogou, nunca mais cata de volta todas as penas. Mas eu queria que o senhor falasse se não quer isso, muda de ramo. A vida pública é assim. Queria falar um pouquinho Derramei sobre... café aqui, por exemplo. Ninguém escapa de ter o paletó sujo. Ministro, como é que o senhor... eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa experiência como homem público, porque é o que se diz, quer dizer, antes da internet você tinha a imprensa tradicional, a grande mídia, e o que se falasse era muito difícil fazer um contraponto, tá certo? Por isso com raras exceções como o senhor. Por isso que eu dou muito valor a esta tradição da Folha, Sim, de mesmo observando um valor hostil a você, porque eu me lembro o seguinte, a Folha já disse de mim, mais ou menos parecido com o que fez com o Bolsonaro agora, só que comigo era sem os números. Comigo era assim, Ciro vive acima das suas posses. Aí eu pirei, como eu vivo acima das minhas posses. Aí fiz a conta toda, não sei o que e tal, e a Folha saiu arbitrando na reportagem. Aquilo foi Antônio Carlos Magalhães, que passou para algum jornalista e tal, que tem muitas amizades e tal, e o jornalista reproduz o Antônio Carlos Magalhães. Aí, isso acontece muito no Brasil. Então, aí foi lá, a Folha dizia assim, ele gasta tanto com não sei o quê, 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 e ganha tanto com não sei o quê, e no fim, depois de arbitrar meu condomínio, meu supermercado e tal, sobra R$ 2.700, o quantia notoriamente insuficiente para o elevado padrão de vida que Ciro Gomes leva. Aí eu mandei a resposta, chamei meu contador, peguei minha declaração de renda, felizmente me permitiu corrigir, porque eu não tinha declarado uma bolsa, eu estava nos Estados Unidos nessa época, uma bolsa da Fundação Ford, que mais do que sobrava, porque tinha ali mais $2.000, que seria o equivalente hoje a R$9.000, então não era 2.700 que sobrava, mas 11.700, que razoavelmente pagava o meu padrão de vida elevado. E eles publicaram com todo o caroço e coisa do jeito que eu fiz. Eu guardo isso, né, porque no futuro o cara vai. E aí a Folha publica lá o meu desmentido inteirinho, sem tirar nenhuma vírgula, inclusive dos agressivos imprecações que eu fiz, olha como eu estou melhorando as palavras, né? Aí bota no fim uma linha e meia numa coluna. Especialistas consultados pela Folha afirmam que o ex-ministro pode ter razão. Mas aí, então... Esta foi a mais grave, né? Essa é o senhor faz sempre a ressalva da Folha, mas... Não faço a ressalva da Folha, eu estou aqui, estou dizendo porque é justo. Mas o que eu estou querendo perguntar é o seguinte, então tem Por esse exemplo, outro lado. a revista Veja não serve para nada. A revista Veja virou uma ferramenta de calúnia, de difamação, de malversação da informação e de gangsterismo.
inclusive a serviço do estrangeiro. Isto é o que eu comovidamente dou testemunho. Por exemplo, a Veja publicou 2 páginas dizendo que eu era investigado por um desvio de 300 milhões de reais. No mesmo dia, que saiu no sábado, a Polícia Federal publicou uma nota oficial, que é muito raro, dizendo que não havia nenhum tipo de investigação envolvendo o ex-ministro Ciro Gomes, que era sem mandato, em qualquer tipo de malversação e tal. Mandei a carta para a Veja, ela não publicou. Processei a Veja, como sempre, ela consegue que a Justiça de São Paulo, maravilhosa justiça brasileira em São Paulo, disse que não, que é direito de liberdade de imprensa. Está lá o arquivo, minha esculhambação, o meu processo guardado, porque no futuro a turma puxa de volta e tal. Ministro, mas e essa questão... Bom, então com a internet é possível fazer um contraponto hoje, mas e o contrário? Quer dizer, as notícias espalhadas na própria internet, que também são penas espalhadas na encruzilhada, como é que o senhor está vendo isso? Como é que o senhor é atingido por isso? Qual é a sua experiência? Vejo com preocupação. Hoje tem um movimento protofascista acontecendo no Brasil, não é só comigo, comigo é lateral. Mas, assim, as pessoas montam textos, tiram fotografia. Eu tenho uma fotografia, eu fumava compulsivamente. Fumava 3 maços de cigarro convencional por dia. E aí tiraram e botaram um cigarrão de maconha na minha boca, assim. E aí virou uma versão que eu uso droga. Eu nunca usei na vida. E assim, não é por moralismo, não é por nada. Meu filho foi um dia apreendido com droga, e eu sofri muito, como muitos pais brasileiros com isso. Felizmente, ele está livre disso. Mas sofreu o pão que o diabo amassou. Eu passei grande sofrimento como pai. E simplesmente está na internet. Agora, paciência é o preço. Ministro, falando sobre drogas,